Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner Brito, sou advogado, consultor financeiro, especialista em contratos bancários e através desse vídeo eu quero te mostrar os 3 simples passos para você reduzir a dívida do financiamento do seu veículo em 70% ou mais, isso sem precisar de um advogado. Bom, eu possuo um escritório no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e há anos venho atuando com consumidores que estão insatisfeitos com o valor que vem pagando nos financiamentos dos seus veículos, mesmo que eles estejam em dia ou não nas parcelas. A informação que eu vou compartilhar com você agora é desconhecida da maioria dos consumidores e de quase maioria dos advogados. Essas informações são muito poderosas e durante todos esses anos, atuando nessa área, eu consegui em todos os casos ajudar os consumidores a reduzirem suas dívidas junto aos bancos em 70% ou mais. Talvez você possa estar se perguntando, mas por que ele resolveu dar essas informações de forma gratuita? A resposta é simples. Mas antes, deixa eu te contar por que eu entrei nessa área de redução de dívidas bancárias. Quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, os gastos totais com a faculdade eram muito altos. Eu trabalhava e meu salário inteiro ia para os gastos da faculdade e meu pai ainda complementava um bom valor para me ajudar. Só que ele havia acabado de financiar um carro. E a gente mora no Rio de Janeiro, né? E aí não dá para ficar sem carro. O transporte público é precário e para se locomover, o carro ajuda muito, né? Mas meu pai financiou um carro antigo, era um Voyage 90 e alguma coisa. Ele pagava um absurdo no valor total do financiamento do carro. Só que quando eu estava por volta do terceiro período da faculdade, o carro deu um problema um pouco mais sério e meu pai precisava pagar esse reparo. Mas não dava para continuar me ajudando na faculdade e consertar o carro. Ele até quis deixar o carro para lá, mas eu insisti e tranquei a faculdade. No período seguinte eu voltei, comecei a trabalhar em uma empresa que pagava mais, e aí meu salário ia praticamente todo para cobrir os custos da faculdade, mas não precisava mais da ajuda do meu pai. Já deu para me bancar sozinho. Tive que trancar o período da faculdade por um período e atrasei um pouco mais o sonho de me formar em Direito. E aí, se você já financiou algum veículo, você sabe como é que nós consumidores pagamos caro para os bancos e como eles lucram muito às nossas custas. Eu tenho centenas de clientes atualmente e quero modificar esse cenário de cobrança abusiva dos juros por parte das instituições financeiras. Esse motivo é pelo qual estou lhe oferecendo esse conteúdo de alto valor. Eu quero mudar esse quadro, então eu posso te ajudar. O objetivo é orientar consumidores que estão com financiamento de veículos ensinando 3 passos simples para quitar seus débitos com no mínimo 70% de desconto da dívida total do financiamento. E isso é totalmente possível. E você realmente não precisa necessariamente da ajuda de um advogado. A primeira coisa que você precisa entender é que você não pode se enganar, o banco nunca vai perder. O banco sempre tem maneiras de garantir que ele não vai tomar nenhum prejuízo com o valor que ele te emprestou. Porque, na verdade, você não compra um carro, o banco te empresta um dinheiro para que você vá até a agência e aí adquira o veículo. E esse valor que o banco te emprestou, ele não tem garantia de que vai receber de volta de você. É claro que ele coloca o veículo como uma garantia, mas qual é a certeza de que você vai estar com o veículo, de que o veículo não vai dar uma perda total, de que você não vai pegar esse veículo, vai sumir com ele? O banco não tem garantias. O veículo é uma garantia, mas é uma garantia perecível. Então, o que o banco faz? Ele faz um seguro em cima do valor que ele te deu de crédito. Então, quando você para de pagar, por qualquer motivo que seja, o banco aciona o seguro que ele colocou para você no seu contrato, recebe de volta o que ele te deu de crédito, fora o que você já pagou ou o que ele vai continuar te cobrando, fora o carro que ele pode apreender através de uma busca-apreensão e fora que no final do ano ele ainda apresenta esse contrato como um contrato em que ele teve prejuízo e aí ele tem um abatimento do imposto de renda dele de pessoa jurídica. Então o banco nunca perde. Isso é muito importante você entender, tá? Para a gente continuar falando sobre esse assunto. Tá? Se o banco dependesse do pagamento dos consumidores, eles fechariam as portas, porque a inadimplência está muito alta. O Brasil está passando por crise e mais estranho de tudo é que, apesar da crise, a quantidade de financiamentos ela não diminuiu. Ele não diminuiu, aumentou cada vez mais. Uma matéria recente do jornal O Globo, em outubro, por exemplo, foi feita uma estimativa que só no Rio de Janeiro, a cada 2,4 habitantes, há um veículo para esse número. Então, o número de veículos é muito grande só no Rio de Janeiro, quiçá no Brasil inteiro, né? E aí, como é que o banco faz para reaver o valor emprestado ao cliente? Então, conforme eu te falei, a primeira coisa que ele faz é um seguro do valor cedido. Esse seguro vai garantir que ele não tome grandes prejuízos com você. É claro que o banco, quanto mais puder, mais lucro ele quer ter. Mas se ele puder
se ele tiver a garantia de que ele não vai perder dinheiro com você, com certeza é a vantagem que ele tem de financiar. Por isso que ele financia. Ele financia para você porque ele tem um seguro por trás que o cobre desse valor aí que ele vai estar te emprestando. Isso é uma prática normal em outros países e no Brasil não é diferente. É por isso que o banco sempre ganha. Nunca vai perder. A gente pensa que está ganhando do banco, mas você está se enganando. O banco vai estar sempre ganhando de você. Mas então por que o banco ainda cobra tantos juros? Porque se apesar de o banco ter uma garantia, que é o seguro, apesar de ter o valor que ele vai estar pegando do cliente, a busca e apreensão do veículo que ele pode estar conseguindo, e aí o valor que ele ainda vai continuar cobrando, e o abatimento de imposto de renda de pessoa jurídica, por que ele cobra tantos juros? Simples, né? Quanto mais, melhor. Então, quanto mais ele conseguir cobrar de você e você pagar, ele vai continuar cobrando. E aí também uma pergunta que as pessoas me fazem muito, mas não existe nenhum órgão regulador que impossibilite do banco fazer tal coisa? A resposta também é muito simples. Os bancos movem o país. Então, boa parte da renda que movimenta o nosso país, ela é proveniente dos bancos. Recentemente também, houve uma matéria no Estadão em que o fechamento do trimestre do Banco Santander, por exemplo, foi em pouco mais de 6 bilhões. Então, ou seja, o lucro dos bancos é realmente muito alto. Mas, afinal, quais são os 3 passos para reduzir a minha dívida de financiamento em 70% ou mais? Você deve estar se perguntando. Vamos lá, primeiro passo é o seguinte: você sempre poderá quitar o seu débito com o banco em valor menor do que pegou. Vou até melhorar essa frase. Você sempre poderá quitar o seu débito com o banco em valor muito menor do que você pegou. Quando o banco você está devendo, está inadimplente ou não, e o banco está te cobrando, normalmente acontece com quem está inadimplente. O cobrador do banco liga e começa a fazer a cobrança do valor da sua parcela que está em atraso. Ele vai te ameaçar, ele vai fazer várias coisas para poder te convencer a quitar o seu débito. E aí você fica preocupado, porque você não tem grandes conhecimentos no assunto, mas o importante é você entender o seguinte: o banco não está perdendo. Então, com base nisso, sempre, se você está em atraso, sempre negocie. Sempre fale, eu não posso pagar isso. E continue batendo o pé firme. Esse é o primeiro passo. Mas, Wagner, não consigo entender por que esse é o primeiro passo. Esse é o passo fundamental. Toda vez, já teve quitações de clientes meus, por exemplo, com dívidas de 20 e poucos mil, e aí o banco mandava uma proposta de 10 mil para quitação, eu mandava uma contraproposta de 5, a funcionária do banco ria na minha cara e falava: impossível, doutor. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, ela estava me ligando e perguntando: e aí, doutor, ainda tem aqueles 5 mil para quitar? Então, essas quitações, elas são possíveis, e a primeira coisa que você precisa entender é, com base no que você já compreendeu anteriormente, que o banco recebe de volta o que te deu de crédito. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa sempre negociar com o banco. Sempre. O banco está sempre aberto para negociação. Por mais que naquele momento o funcionário do banco fale para você: não, é impossível você ter um desconto nesse patamar. Eu posso te garantir que em todos os casos é possível sim. Atenção, a busca e apreensão. Você precisa entender que quando você está com parcelas em atraso, uma das modalidades, 80% dos casos, a forma que o banco pode reaver o dinheiro dele de volta é através da busca e apreensão. O que é a busca e apreensão? A busca e apreensão é um processo que o banco move contra você. Esse processo que o banco move contra você, ele faz um pedido liminar, que a gente chama, que seria nada mais do que um pedido como se ele estivesse falando para o juiz: excelência, antes de qualquer coisa, me autoriza a apreender o veículo da marca tal, do cliente tal, e aí o juiz pode conceder ou não essa busca e apreensão. Se o juiz vier a conceder essa busca e apreensão, vai ser digitado um mandado de busca e apreensão que vai ser encaminhado a um oficial de justiça, e esse oficial de justiça precisa ir acompanhado de um representante do banco, que os dois irão até o endereço do contrato de financiamento e procurarão pelo consumidor. E aí, se o consumidor não estiver lá, ele vai notificar esse consumidor, essa pessoa que estiver em casa, seja lá quem for, e vai informar: olha, eu sou oficial de justiça, tenho um mandado de busca e apreensão para apreender o veículo da marca tal, que está em nome de Beltrano. E aí ele vai notificar, e essa pessoa tem 15 dias para apresentar defesa e 5 dias para apresentar ou o depósito, ou seja lá o que ela vai fazer. Então, é um processo. O banco não pode apreender teu carro numa blitz, numa parada policial. Não acontece assim. Ele é um processo que o banco precisa mover contra o consumidor.
e depende de uma autorização judicial, depende de recolhimento de custas judiciais, tem vários critérios que precisam ser atendidos aí, não é tão simples assim. É claro que quando o funcionário do banco liga, se você está inadimplente, está com parcela em atraso, quando ele liga falando absurdos, né? Que amanhã está indo lá na tua casa para pegar o carro, que vai prender você. Eu já vi casos de falar que vai prender o consumidor, o que é um total absurdo, porque é uma forma de botar uma pressão no consumidor para que ele faça o pagamento. Porque, na verdade, ele não pode fazer nada disso. E aí quero até chamar a atenção para o que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que você não pode ser cobrado vexatoriamente, nem sob pressão ou ameaça. Então, se tiver algum tipo de ameaça ou constrangimento, você, como consumidor, pode fazer uma reclamação junto aos órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, por exemplo. E com o próprio atendente, você pode orientá-lo. Olha, você está me fazendo uma ameaça, você está me constrangendo, ou a cobrança é vexatória. E você não pode fazer isso. Então, você pode estar, através do teu conhecimento que você está tendo agora, você pode estar apresentando isso para eles. Passo 2. A partir de quantas parcelas o banco pode apreender o meu carro? Não existe um número exato de parcelas, tá? Mas a primeira coisa que o banco precisa fazer para entrar com a busca-apreensão é notificar o consumidor. Ele precisa mandar uma carta registrada com um aviso de recebimento. O que é isso? Nessa carta tem que constar lá que chegou a carta no endereço tal e alguém, que não precisa ser necessariamente você, antes de 2014 precisava ser o próprio consumidor, mas depois de 2014 uma lei alterou o decreto, que é o decreto 911 de 69, que é o decreto que estabelece a busca-apreensão de veículos, né? E essa lei de 2014 alterou e agora ela diz que você não precisa, o banco não precisa notificar o próprio consumidor. Qualquer pessoa da casa, naquele endereço ali do contrato de financiamento, seja o consumidor ou não, que receber essa carta, ele vai assinar, o correio está orientado a isso, vai assinar essa carta, uma via fica com essa pessoa e a outra via volta com os correios, mostrando que alguém está ciente de que chegou a notificação nessa residência. Esse aviso de recebimento, com a carta de registro, né, informando que o cliente está em débito, é o requisito necessário para que o banco possa entrar com a busca-apreensão. Então, ele precisa primeiro notificar o consumidor. Só que, pela minha experiência, anos, né, trabalhando com isso, eu tenho observado que o banco só costuma distribuir esse processo de busca-apreensão depois da terceira, quarta ou quinta parcela em atraso. Antes disso, eu nunca vi nenhum caso em que o banco entrasse com a busca-apreensão antes disso. Até porque, como eu estou falando, o banco precisa notificar. Então, se você está com uma parcela em atraso, por exemplo, quando chega na segunda parcela, é que o banco vai preparar a notificação para te entregar. Até a notificação chegar à sua residência, você já está vencendo a terceira parcela se você não pagar. Então, ele só vai entrar com a busca-apreensão a partir da quarta parcela. Então, na prática, é o que acontece. Mas aí, nós vamos para o terceiro passo. Como saber quando o meu veículo está em busca-apreensão? Então, primeiro, você precisa sempre negociar com o banco. Segundo, você precisa estar ciente da possibilidade da busca-apreensão. Terceiro, como saber quando o meu veículo está em busca-apreensão? Então, vou entrar agora no site do Tribunal de Justiça. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas todos os tribunais de justiça hoje você consegue acessar da mesma forma, te mostrar uma forma simples de como saber se o seu carro está com busca-apreensão ou não. Isso aqui é muito importante, tá? Você pode fazer isso de casa e você não precisa necessariamente do advogado, tá, ok? Vamos entrar no site agora para te mostrar. Pois é, então, agora você vai entrar no Google, né, que é um buscador, né, um site para você procurar, e você vai colocar o Tribunal de Justiça do seu estado. Por exemplo, eu estou falando do Rio de Janeiro, eu vou botar TJRJ, TJ Rio de Janeiro, tanto faz. Vai aparecer a opção aqui, eu clico nessa opção. Estou te mostrando do Rio de Janeiro, mas vou te mostrar, por exemplo, de outros tribunais para você ver que é muito simples. Você vai procurar no site desse tribunal a parte de consultas. Tem aqui e tem aqui, ó. Então, tem aqui em cima e à direita aqui também tem. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, em por nome, consulta processual por nome. Tem várias opções, por número, por OAB, por nome de OAB. Só que por número, por OAB ou por nome do advogado, eu não tenho essas informações. Então, é sempre ser por nome ou por CPF. Por nome é o nome da minha cliente, por exemplo. Então, eu vou usar uma cliente aqui que me autorizou a usar o nome dela. Então, eu vou origem. É primeira instância, aqui no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, é primeira instância, ou primeiro grau, vai estar assim, né? Sempre primeiro, vai estar sempre primeira instância ou segunda instância, primeiro grau ou segundo grau, tá?
comarca, eu vou por endereço dessa pessoa. Então, vejo no contrato lá de onde ela é, o contrato dela de financiamento diz que o endereço dela é de São Gonçalo, por exemplo. Então, eu vou em São Gonçalo, que é uma cidade do Rio de Janeiro, clico. A competência sempre vai ser cível. Ou foro, também é uma palavra sinônima que você vai achar em alguns tribunais. Competência ou foro é cível, sempre cível. E vou colocar o ano inicial, nesse caso daqui do Rio de Janeiro, eu coloco um ano inicial para fazer a pesquisa, né? E um ano final, né? Então, vou botar 2010 e botar 2017 para fazer uma pesquisa mais longa de tudo que ela já tem. Se a cliente já tem um tempo que quitou, né? E o nome da parte, que é o nome da cliente. Já até aparece aqui já para mim, mas vou digitar. Digitei o nome da cliente, clico em pesquisar e já vai aparecer aqui para mim os dois processos que essa cliente tem. O primeiro processo aqui, que o autor é a cliente, tá vendo? E o réu é o banco que ela financiou. Esse processo aqui em que ela é a autora e o banco é o réu, é nosso processo. Aqui diz a comarca ou foro, né? Que é a 7ª Vara Civil. E o segundo aqui, processo que aparece, em que o autor é o banco e ela é o réu. Então eu vou clicar nesse segundo processo, que é um link, e ele aqui no site do Tribunal do Rio de Janeiro, ele pede para que eu digite uma senha que aparece ao lado. K7REB. Clico em enviar e ele já aparece. Como ela já quitou tem muito tempo, então o processo já foi arquivado, mas aqui você consegue ver o número do processo, as partes, né, que no caso são o autor é o banco e o réu é ela, e o busca apreensão, ok? Esse é um caso aqui, mas já, por exemplo, eu posso entrar abrir mais uma aba aqui e entrar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, TJSP, ou TJ São Paulo, se você digitar também vai aparecer. E aí ele aparece aqui para mim, tá vendo? Consulta de processos, nesse caso aqui, essa consulta de processos aqui, se eu já tiver um número, eu não tenho número, você não tem um número, então você vai na consulta processual avançada. Eu não tenho nem prática com esse site do Tribunal de São Paulo, por exemplo, mas é tão simples que dá para saber. Ó, aqui vem a consulta de processo de 1º grau, consulta de processo de 2º grau, mas aqui também é a mesma coisa. Clico aqui, como eu te falei, 1º grau ou primeira instância é a mesma coisa. O foro é a mesma coisa que a competência. Então, vou clicar e ele vai aparecer todos os que o Estado de São Paulo tem aqui no site do tribunal que você pode consultar. Aí você precisa saber, se você for de São Paulo, qual é a sua cidade, qual é a competência qual foro competente, né? Central civil, por exemplo. Aqui eu vou clicar, civil, né, como te falei. O número do processo eu não tenho, então eu vou dar uma outra opção aqui que é o nome da parte. E digito aqui o nome da parte. Essa minha cliente que eu vou editar é a mesma do Rio de Janeiro, então não tem processo em São Paulo. Mas aí aparece um processo em São Paulo. Por quê? Porque é um nome muito comum, homônimo, né? E aí, que a gente chama de homônimo. São nomes João da Silva, João de Souza, são nomes comuns que muitas pessoas podem ter nome igual. Então, se acontecer homônimo, como é que você sabe se é seu ou não? Você vai fazer uma dedução. Qual é o seu banco? Se, por exemplo, financiou pelo Bradesco. Você está procurando o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, no centro, que você mora no centro, e aparece um processo de busca-apreensão em que o Bradesco está movendo contra um nome igual ao seu, provavelmente é você. Então, você não vai arriscar. Tá? Mas, independente de qual é a sua cidade, qual é o seu estado, é muito simples procurar. Então, você vai abrir a aba, você vai colocar TJ Santa Catarina. Vai clicar, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Poder Judiciário. Clicou. Mesma coisa, aqui estão as opções, só vou procurar, vamos lá. Selecione a opção, comarcas. Mesma coisa. Todas as comarcas, como é que eu procuro, vejo qual é a comarca que eu quero. Balneário Camboriú, por exemplo. Pesquiso por nome da parte. Esse site é muito semelhante ao de São Paulo, né? Digito o nome da parte. Esse aqui ele dá a opção para clicar não sou robô e pesquisar. Aí, nesse caso dela não existem informações disponíveis para os parâmetros informados, é porque não existe processo contra essa parte aqui nessa comarca, em Balneário Camboriú, ok? Se é outra comarca, se você for de lá, né, Blumenau, seja lá que for, você vai
colocar aqui, se tiver, vai aparecer para você. Então é muito simples, você não tem muito mistério. Essa é uma das formas de se pesquisar, é a principal forma de se pesquisar se o banco entrou ou não com o processo de busca-apreensão contra você. Então, se você está com parcelas em atraso, você vai entrar no site do tribunal do seu estado, vai procurar a sua cidade, vai colocar a primeira instância ou primeiro grau, civil, e colocar lá os seus dados e vai aparecer para você caso você tenha, ok? Então, como agora você já viu como é que faz para acessar o site do tribunal e ver se seu veículo está ou não com busca-apreensão, então você já não pode mais ser ludibriado pelo cobrador do banco, né? Ah, entrei com a busca-apreensão, amanhã estaremos apreendendo o seu veículo. É mentira, você já sabe se teu carro está com busca-apreensão ou não. Por quê? Para entrar com a busca-apreensão, o banco tem que necessariamente entrar com processo no Tribunal de Justiça. E aí só uma dica também importante é que, lembrando, né? É que o processo de busca-apreensão sempre vai ser movido no endereço do contrato. Então, se você é de São Paulo e aí você financiou um veículo e se mudou para a Bahia, por exemplo, o banco não vai entrar com processo no Tribunal de Justiça da Bahia, ela vai entrar com processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, na tua região, na tua comarca. Tá? Vai ter que ser exatamente ali na tua região, tá ok? Então, vamos recapitulando aqui os 3 passos para que a gente possa lembrar. Os 3 passos para reduzir sua dívida com o banco são: primeiro, o banco sempre receberá de volta muito mais do que lhe emprestou. Então, sempre negocie. Teve casos, vários, dezenas, em que todos eles a gente conseguia reduções de mais de 70%. Eu tive caso extremo de mais de 90%. Mas teve situações em que eu mandei uma contraproposta para o banco muito baixa e eu percebi que eles aceitaram muito rapidamente. Então, ou seja, se eu mandasse mais baixo ainda, eles aceitariam. O cliente teve um excelente desconto, né? Mas normalmente dá para negociar mais baixo ainda. Pode parecer absurdo e realmente parece absurdo, mas como o banco já recebeu de volta, conforme nós falamos no início, como o banco já recebeu de volta o que ele te deu de crédito, ele vai negociar com você. Pode ter certeza disso. Talvez não negocie nesse primeiro mês, mas no mês seguinte, na semana seguinte, ele tem uma campanha e essas campanhas que o banco sempre faz chegam a valores muito baixos, tá? Em casos aí, como eu falei, mais de 90% de desconto. É claro que cada caso é um caso, mas já teve casos de clientes meus que financiaram e não efetuaram o pagamento de nenhuma parcela. Caso, por exemplo, de um cliente que financiou em 48 parcelas de R$ 1.001, ou seja, mais de 48 mil de dívida, porque ele não pagou nenhuma parcela, nenhuma prestação, e eu quitei esse carro dele por um pouco mais de 7 mil. Então, ou seja, a redução foi muito, muito, muito baixa, mais de 80%. Né? E aí, como eu estou te falando, sempre negocie com o banco, ok? Segundo passo é que o banco só irá entrar com a busca-apreensão depois de mais de 3 parcelas em atraso. Na verdade, mais de 4, né? Botei mais de 3, mas apesar de eu colocar mais de 3, normalmente é mais de 4 parcelas em atraso. Então, você tem como negociar com o banco se você está com parcelas em atraso, tá ok? É claro, o banco só vai fazer propostas de acordo para quem está inadimplente, porque para que ele vai negociar com alguém que está pagando regularmente sua prestação? Não há razão, né? Se você está me pagando direitinho, para que eu vou te mandar uma proposta para você pagar menos para mim? Ele só vai começar a negociar com você se você parar de pagar ou atrasar nas suas prestações. E terceiro, consulte no site do tribunal do seu estado para saber se o banco entrou ou não com a busca-apreensão. Lembrando que no estado tem comarcas, por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu sou de Niterói, se o banco entrar com uma busca-apreensão contra mim, por exemplo, ela vai entrar na comarca de Niterói, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas na comarca de Niterói. São Paulo tem diversas comarcas, né? Também vai ser a mesma coisa, todos os estados da mesma forma. E você pode consultar isso sem sair da sua casa, só entrar no computador, na internet, colocar ali no Google, Tribunal de Justiça e o nome do seu estado, clicar ali, vai aparecer a opção, você clica na opção, no link que te der e você vai fazer a consulta processual. Então tem diversas consultas por nome, por CPF, lembrando sempre que é na sua comarca. E aí, obrigado por você ter assistido esse vídeo, espero que tenha sido de grande valia para você, porque o conteúdo que eu te passei realmente é muito bom e com certeza vai te ajudar e muito. Valeu, grande abraço, até mais.